Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos que nos acompanham aqui pelo canal Escola de Maria, estamos dando seguimento à formação sobre a inabitação da Santíssima Trindade, que conversamos na semana passada, no vídeo passado, uma pequena introdução e hoje faremos uma exposição um pouco mais ampla a partir do ensinamento do teólogo, do padre Garrigou Lagrange, que escreveu no seu livro As Três Idades da Vida Interior, no capítulo 4, de modo muito específico, sobre esta inabitação da Santíssima Trindade. Depois de ter falado na semana passada, no vídeo passado, sobre a realidade da incorporação a Jesus Cristo, e em outras formações também falamos um pouco da graça, do organismo espiritual, das virtudes, tudo isso vamos retomando também ao longo desses vídeos. Agora queremos nos centrar no ponto-chave da espiritualidade cristã, a Santíssima Trindade presente em todas as almas justas, da terra, do purgatório e do céu. Este é o grande mistério que estudaremos e com certeza não vamos, dentro de apenas um vídeo, de um momento de formação, tratar sobre todo o conteúdo. Nós vamos dar um início um pouco mais profundo do que foi o vídeo passado, para fundamentar esta verdade na palavra de Deus, na tradição e na teologia, de modo especial na teologia de Santo Tomás de Aquino. O testemunho da Escritura nos diz assim: a Escritura nos ensina que Deus está presente em toda criatura, em toda a criação Deus está presente, de modo geral, e essa presença de Deus é chamada presença de imensidade. Veja só, existe sim uma presença de Deus em toda a criação. Fundamental compreender isso. Quem sustenta a criação é Deus. E essa criação está preenchida de Deus, né? É uma presença geral, é uma presença dita não uma presença pessoal, mas uma presença de imensidade. Lá no Salmo 138, no versículo 7, temos a seguinte passagem: para onde irei, Senhor? Para onde esconder-me do teu espírito? Para onde fugir? Para onde escapar do teu olhar? Se subo ao céu, ali estás. Se desço à região dos mortos, ali estás também. E São Paulo, lá no Novo Testamento, já no Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, pregando no Areópago, ele diz o seguinte: o Deus que fez o céu, Deus que fez o mundo, o Senhor do céu e da terra, não está longe de cada um de nós, pois é nele que temos a vida, o movimento e o ser. Deus, com efeito, tudo vê, tudo conserva na existência. Deus sustenta a existência de todas as coisas. Meus irmãos, é preciso que a gente entenda isso. Toda a criação, todo ser é sustentado por Deus. Ninguém, nenhum ser é em si mesmo, a não ser Deus. Só Deus é em si mesmo. Nós somos em Deus. O Espírito de Deus penetra todas as coisas, nessa presença de imensidade, sustentando o universo. Isso é bonito da gente saber. Deus é que sustenta todas as coisas. Por isso que Jesus fala que nenhuma folha cai da árvore se não for pela permissão de Deus. É Deus que permite isso, é Deus que sustenta, é Deus que governa. Porém, a Sagrada Escritura também nos fala de outra presença, que não a geral, que é uma presença chamada presença por inabitação. Esse inabitação, se a gente trazer para o português, fica como se ali não mora ninguém. Inabitado, não é isso. In é uma partícula latina que quer dizer justamente dentro, em, né? Então, Deus habita em, Deus habita na alma.
No Antigo Testamento, encontramos no livro da sabedoria a seguinte passagem, capítulo 1, versículo 4. A sabedoria divina não entrará em uma alma perversa, nem habitará em um corpo entregue ao pecado. Então, será que quem é que vem morar em nós? Será que são os dons? Será que é a graça? Será que é a virtude de Deus que vem morar em nós? Será que são seus atributos que vêm morar em nós? Não. Quem vem habitar em nós, quem vem habitar na alma do justo, é a pessoa, as três pessoas são, nesse caso, as três pessoas da Santíssima Trindade. Isso está relatado no Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 23, quando o próprio Jesus nos afirma esta verdade. E ele diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Então, meus irmãos, pegando um pouco essa passagem, vejamos como está dito. Se alguém me ama, não está dizendo este ou aquele, ou os escolhidos, mas está dizendo alguém. Então, qualquer pessoa, qualquer um, que ame a Jesus Cristo e que guarde a sua palavra, portanto, esse grande mistério da inabitação é para todos nós, não apenas para os privilegiados, mas é um mistério que todos nós podemos viver em nossa vida. Se alguém me ama e guarda a minha palavra. Quando amamos a Jesus, essa caridade, a caridade é o vínculo da perfeição. Este amor a Jesus Cristo nos faz guardar a sua palavra e aí somos amados pelo Pai. Por que somos amados pelo Pai? Porque o Pai, ao nos contemplar, vivendo a palavra de Jesus Cristo, amando a seu Filho Jesus, ele olha e vê o batizado, e vê no batizado o seu próprio Filho Jesus. Então, o Pai nos amará. E Jesus diz: nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada. Não diz que somente o Pai vem, ou que somente o Espírito vem, ou que somente Jesus Cristo, o Verbo encarnado, vem. Mas quem vem, aqui está dizendo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que isso? Porque, meus irmãos, o princípio do qual é gerado o Filho e de quem procede o Espírito é o Pai. É do Pai que procede, é do Pai que é gerado. O Pai é princípio sem princípio. As três pessoas, um só Deus, nós sabemos que é um só Deus. No entanto, por geração, não por criação, Deus, contemplando a si mesmo, vê o seu Filho Jesus Cristo, gera o seu Filho Jesus. Né? Não é gerar como uma mulher grávida, não. Não há aqui mudança, não há tempo nisso. Mas a contemplação de si mesmo é a contemplação do verbo, do seu verbo perfeito, da sua imagem perfeitíssima. E Deus ama esta imagem perfeitíssima que é o Filho. E o amor que procede do Pai para o Filho e do Filho para o Pai é a pessoa do Espírito Santo. Então, quando vem o Pai morar em nós, ele vem gerando o seu Filho Jesus, gerando o seu verbo, não é? O seu verbo eterno, Deus vem gerar em nós. Mas ele não só gera, como ele também ama. Então, ao gerar, Deus também ama o seu verbo encarnado, o seu verbo Jesus Cristo, o verbo eterno. E essa geração vai acontecer aonde? Na alma do justo, na alma daquele que está vivendo em estado de graça. Sigamos ainda as passagens em termos das provas que a Sagrada Escritura nos apresenta dessa inabitação. Nós viremos a ele, já disse, ao justo, àquele que está fiel ao seu batismo. Esse mesmo Espírito que também é prometido, esse Espírito Santo, essa habitação também é prometida por Jesus Cristo
Ele vem para habitar em vós, ele vem para fazer a morada dele em vós. Compreendamos isso com muita fé. É o Pai quem gera o Filho, e esse Pai, onde ele estiver, ele gera o seu Filho, o seu Verbo eterno. Ele não só gera, como também ama, e esse Verbo eterno corresponde ao amor do Pai. Então a Santíssima Trindade é essa dinâmica, essa grande dinâmica de um Deus, de um Pai que gera o Filho e o ama, e de um Filho que também, gerado pelo Pai, o ama. Isso tudo acontece no mais profundo da alma de todo aquele e de toda aquela que é batizado e que é fiel ao seu batismo, permanecendo no estado de graça, não cometendo um pecado grave e deliberado. Essas palavras são confirmadas, como já disse, pela promessa que nosso Senhor nos faz acerca da presença do Espírito Santo em nós. Esse testemunho do Salvador é claro. Veja que nosso Senhor não está aqui falando por parábola. Ele está testemunhando claramente que virá junto com o seu Pai habitar em todo aquele que o ama e guarda a sua palavra. Vemos que realmente são as três pessoas que vêm habitar em nós, e não apenas os dons, e não apenas os milagres, e não apenas as virtudes infusas, mas isso tudo, vamos ver mais um pouco à frente, será gerado em nós a partir da própria habitação da Santíssima Trindade em nós. Aqui está demonstrada a compreensão que os apóstolos já tinham desse grande mistério. Diz assim: Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Ele possui, aqui já é o padre Lagrange, ele possui Deus em seu coração. Mais ainda do que isso, Deus o possui e o contém, conservando-lhe não somente a existência natural, mas a vida da graça e a caridade. Deus não só nos conserva na vida natural, que é esta vida comum, esta vida da carne, essa vida do comer, do beber, do dormir, do trabalhar, não é? Deus não só nos conserva nessa vida, mas habitando em nós, Deus também nos conserva na vida da graça. É a graça que mora em nós. É Deus que mora em nós. Temos agora não só uma vida natural, mas também uma vida sobrenatural. Veremos um pouco mais à frente sobre este assunto. São Paulo completa ainda essa palavra, dizendo: a caridade de Deus foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em muitas ocasiões, o apóstolo São Paulo retoma esta consoladora doutrina sobre a inabitação da Santíssima Trindade. Ainda está aqui uma citação muito interessante em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ainda 1 Coríntios 6:19, 20. Não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que já não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes resgatados por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo. São Paulo tem a clareza desse grande mistério. Nós somos templos de Deus. O que poderíamos dizer aqui, além disso que São Paulo nos coloca, da habitação de Deus em nós? É muito interessante essa passagem que São Paulo nos alerta, nos chama a atenção para dizer: não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo? Isso nos faz questionar de que forma estamos vivendo. O que estamos fazendo conosco? Será que estamos nos santificando por meio dos sacramentos? Será que estamos buscando conservar sempre limpo, sempre puro este corpo que é templo do Espírito Santo? Portanto, a Escritura ensina muito explicitamente que as três pessoas divinas habitam em toda alma justa, em toda alma que está em estado de graça.